Eu falo de mim, enquanto pregador, enquanto propagador do Evangelho, enquanto ministro de Deus, vou exaltar a pregação da palavra. Vou incentivar vocês a lerem este livro, a Bíblia Sagrada. Vou, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, desafiá-los a examinar as Escrituras, como proposto pelo Senhor, que nos mandou, que nos ordenou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testificam de mim. São palavras de Jesus. De modo que eu vou pregar a palavra e vou incentivar você que leia a sua Bíblia. Espero em Deus que todos os pastores ajam dessa maneira, que as igrejas, que as denominações deem muito mais ênfase à pregação da palavra do que qualquer outra coisa, porque, convenhamos, as igrejas, infelizmente, as denominações estão virando casas de shows, lugares de entretenimento, onde você tem tudo. Você tem nos templos até ringues para que as pessoas lutem MMA, você tem shows, você tem bilheterias, são artistas que são chamados para entreterem aquelas pessoas. A gente vê teatro, a gente vê dança, a gente vê música, a gente vê tudo menos a bendita palavra de Deus. E é só a palavra que pode te salvar, só a palavra que pode lhe trazer entendimento. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu quero ler para nós um testemunho no Salmo 119, do verso 97 ao verso 104. Um testemunho do salmista, Salmo 119, do 97 ao 104, em que esse salmista está exaltando o Deus da palavra. Você perceberá, espero que como eu você perceba, a emoção dele em ter as Escrituras, em poder ler, em poder meditar, em poder ter acesso a esse conhecimento. E como isso era a grande diferença na vida dele. O como saber das Escrituras, o como compreender as Escrituras, o como ter a revelação de Deus pelas Escrituras, fazia dele um homem abençoado, um homem com sucesso, um homem bem-sucedido em tudo. Mas olha como ele começa: ó, quanto amo a tua lei. Ele está falando da palavra, ele está falando das Escrituras. Para nós é o Evangelho de Jesus. Ó, quanto amo a tua lei, ó, quanto amo a tua palavra, ó, quanto eu amo o Evangelho. É a minha meditação em todo dia. Quem de nós? Me dirijo primeiro aos pastores, aos meus colegas pastores, da Igreja da Graça, da Batista, da Presbiteriana, da Universal, da Mundial, da Quadrangular, da Assembleia, da Metodista, da Menonitas. Você, colega pastor, ou de qualquer igreja, será que você e eu podemos dizer: eu amo a lei de Deus, ela é a minha meditação em todo dia? Ou, e é o que tem acontecido, os pastores agora estão filosofando, os pastores agora estão aprendendo PNE, estão aprendendo técnicas de persuasão. Agora é a época, é o tempo, é o período do coach, é o período da inteligência emocional. Sejamos inteligentes emocionalmente. E esse livro poderoso, essa palavra que criou os céus e a terra, e todos os mundos, e todo o universo insondável, infinito, tem sido deixado de lado por causa de ensinos que não têm nenhum poder. E você que é cristão, é crente, é membro de uma igreja, é um seguidor de Jesus, você pode dizer assim: quanto eu amo a tua lei, eu penso nela o dia todo.
ou como Isaías, que era despertado por Deus todas as manhãs e aprendia a palavra. Ele ia às Escrituras, ele lia. E essa palavra que tem poder, porque a palavra de Deus tem poder, como está em Hebreus 4:12, ela penetra a alma e o espírito, ela faz e discerne as intenções dos pensamentos e corações, porque a palavra de Deus tem esse poder de nos transformar, de nos mudar, de nos fazer novas criaturas. Será que nós podemos dizer: eu amo tanto a tua palavra que eu penso nela o dia inteiro? Eu amo tanto a tua palavra que a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ler as Escrituras? É triste, mas preciso dizer, a maioria da cristandade, a maioria dos pastores não leem a Bíblia mais. Passam dias sem ler a Bíblia. Veja que ele está falando de Deus, porque Deus é o Deus da palavra. A palavra é a palavra de Deus. A palavra é Deus. A palavra nos vem com a autoridade de Deus. Por isso que quando ele exalta a palavra, ele exalta a meditação diária da palavra, a leitura diária da palavra. No verso 98 ele se dirige a Deus: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. O salmista era um homem sábio. O salmista não caía nas ciladas do diabo. O salmista não era enganado por ninguém, nem por uma entidade humana, nem por uma entidade espiritual. Porque esses inimigos espirituais e humanos, circunstanciais, não o ludibriavam, ele não era enganado, ele sempre estava um passo à frente. Por quê? Porque ele tinha a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Se surgiu uma situação, ele já estava preparado para ela. Você cai muito, você é muito enganado, as pessoas te passam para trás. Você já percebeu que você é enganado? Todo mundo te engana, sua mulher te engana, seu marido te engana, seus amigos te enganam, seu patrão te engana. Tira um sarro de você, porque você é uma pessoa que não tem a palavra, você não tem essa sabedoria do alto. Você aí fica aí crendo em ideologia, até político. Olha o pastor colocando a mão no vespeiro, porque você, me perdoe, você é tonto, você é uma pessoa atrasada emocionalmente e cognitivamente. Por isso que você acredita em tudo que o pessoal fala. Se você lê as Escrituras, você não vai mais ser massa de manobra de ninguém, de ninguém. Eu não estou falando de uma persona ou de um lado ou de outro, eu estou falando num contexto geral da política. Por quê? Porque você não tem ainda a palavra. No dia que você tiver a palavra de Deus, no dia que você entender a palavra de Deus, você não vai ser mais massa de manobra para ninguém. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha só, ele aprendeu, teve mestres na vida. Quais são os mestres? Quem foram os mestres das nossas vidas? Vamos pensar rapidinho. Os nossos pais foram os nossos mestres. E eu vou dizer isso aqui, pela palavra, sem nenhuma vaidade, sem nenhum orgulho. Eu tenho mais entendimento do que o meu falecido pai, Lorival, mais entendimento do que minha amada mãe, Dona Alzira. Por quê? Porque eles não tiveram a palavra. Depois eles se converteram, mas enquanto criança, meus pais não tinham a palavra. Eu tenho a palavra. Eu tenho 2 filhas e eu tenho mais entendimento para lidar com as minhas filhas do que os meus pais tiveram comigo. Os meus pais não tiveram a palavra, eu tenho a palavra. Os pais do pastor Nivaldo não tinham a palavra, mas o pastor Nivaldo tem a palavra. Então ele tem mais sabedoria na educação dos filhos dele do que os pais dele tiveram com ele quando ele foi criança. Então assim, quando a gente tem a palavra, a gente vai melhorando. Claro, ele não despreza o ensinamento desses mestres, dos pais, dos professores, dos mais velhos, porque a gente teve na vida pessoas mais velhas que nos ajudaram demais, mas nós temos mais entendimento do que eles, porque nós temos a palavra. Versículo 100, sou mais prudente do que os velhos, porque eu guardo os teus preceitos. Às vezes uma pessoa bem mais jovem, como Timóteo era um pastor jovem, 20 e poucos anos, e o Paulo manda ele para a maior igreja, a igreja
gentílica lá em Éfeso, e o Paulo diz para ele, olha, ninguém despreze a sua mocidade. Ele era um homem entendido, ele era jovem, mas ele era mais sábio do que os anciãos, do que os mais velhos. Por quê? Porque ele guardava os preceitos de Deus. Pastor, como pode aquela pessoa tão jovem já tem tanta maturidade? Pois é. Eu casei com 22 anos, jovem de tudo. Já administrava a minha vida financeira, graças a Deus, nunca me endividei, nunca dei um passo maior do que a minha perna. Fui levantado, consagrado pastor com 21 anos. Com 24 eu já era um líder regional. Com 28 eu já era líder estadual. Eu era muito jovem, mas eu sempre me pautei pela palavra. Então quem tem os preceitos de Deus é mais prudente do que pessoas mais velhas. Por quê? Não tem a bagagem, entende? Essa pessoa não tem a bagagem da vida, da experiência da vida, mas ela tem a palavra, ela tem mais do que a bagagem, do que a experiência da vida. 101, desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. O próprio desejo de observar, de praticar a palavra, vai te desviando. Por exemplo, eu quero ser bem-sucedido na vida financeira, mas eu nunca vou fazer uma coisa errada, porque eu quero guardar a palavra. Qual palavra? Eu quero dizer como Jó, por exemplo, Deus me deu. Tudo que eu tenho, esse paletó, esse blazer, esse pullover, essa gravata, essa camisa, eu quero poder dizer, foi Deus que me deu. Então, para que eu tenha uma vida financeira honesta, para que as minhas mãos sejam limpas e eu não possa ser acusado de nada, e o pessoal aí fora chama pastor de ladrão, não é? Então, para que eu... Pode dizer, os pastores são ladrões, eu vou dizer, opa, vírgula, eu não sou. Por quê? Porque eu guardo a palavra, eu não pego nada de ninguém, eu não tomo nada de ninguém. Uma pessoa que quer observar a palavra, ela se desvia do caminho, mas fala, não, eu não vou por aqui, porque se eu for nesse caminho, eu não vou poder guardar a palavra de Deus, então eu não vou. Veja os benefícios da palavra, como ela nos transforma. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Eu sei o que eu tenho que fazer. Pastor, como que pode aquela pessoa, ela tem tanta sabedoria nas decisões dela? Porque ela aprendeu, ela sabe como proceder. Ela sabe o caminho que ela deve seguir. Ela sabe tomar decisões certas. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Mesmo aquelas palavras mais ríspidas, mais duras, as exortações, as admoestações, as disciplinas, as correções, para ele eram doces. Ele não fala, essa palavra de Deus é muito dura. Não, é benefício para ele mesmo. Quando Deus nos fala contra o álcool, quando Deus nos fala contra os vícios, quando Deus nos fala contra os pecados, quando a Bíblia fala contra a tatuagem, contra marcar a sua própria carne, você deveria cumprir, e não devia ser, eu não vou mais ser dessa igreja porque o pastor falou que não pode fazer isso. Não, não é o pastor, é a palavra. E você deveria falar, que doce essa palavra. Ela não é ruim, ela é doce. Se você deixasse ela entrar no teu coração, você veria quão doce é a palavra de Deus. E aí ele termina dizendo no 104, pelos teus mandamentos, porque tudo aqui na Bíblia é mandamento, alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Ele começa dizendo que lê a palavra todo dia, que medita na palavra em todo dia, e ele termina dizendo, eu tenho os seus mandamentos, eu alcancei entendimento. Em outras palavras, eu sei que serei bem-sucedido em tudo na minha vida. Eu serei uma bênção na minha família, no meu casamento, na criação dos meus filhos, na condução da minha vida espiritual, na minha vida financeira, e serei sábio para a salvação, para morar no céu, porque eu tenho a palavra de Deus. Espero que você possa, a partir de hoje, também começar a fazer esta oração. Amém?